Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chukshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauраmanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavascha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Astottara Sata Srimad Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva e também a todo o Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Srila Gurudeva e de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 2. Ou então, terminamos na última aula, quando Paramahamsa Babaji, ele então descrevia a identidade secreta de Shankaracharya como o Sr. Shiva. Então, ele continua dizendo: Shankara sabia perfeitamente bem que, se a diva pudesse buscar por liberação através da adoração de Deus, ela iria gradualmente, então, ficar apegada ao prazer do bhajan, em consequência se tornaria o quê? Uma devota pura, né? Ou um devoto puro. É por isso que ele simplesmente apontou para o caminho, mas não revelou os segredos confidenciais do Vaishnava Dharma. Aqueles que fizerem uma análise meticulosa dos comentários de Shankaracharya podem compreender a sua verdadeira intenção, mas aqueles que apenas se ocuparem com os aspectos externos de seus ensinamentos permanecerão distantes do Vaishnava Dharma, da revelação do Vaishnava Dharma. A partir de um ponto de vista específico, o estágio de perfeição absoluta dentro da unidade, que é o Advaita Siddhi, parece idêntico ao Prema. No entanto, uma interpretação mais, vamos dizer assim, mais cirúrgica sobre a unidade absoluta é certamente diferente, né? Leva-nos a concluir que ela é certamente diferente do significado original de Prema. Mas o que é Prema? Você deve entender claramente o que é Prema, como sendo a função inadulterada através da qual duas entidades transcendentais
estão espontaneamente atraídas uma pela outra. Vou repetir. É a função inadulterada, ou seja, perfeita, através da qual duas entidades transcendentais estão espontaneamente atraídas uma pela outra. Quem são essas entidades transcendentais? Pode ser Radha e Krishna, pode ser Krishna e alguma diva, alguma alma desse mundo, pode ser Krishna e qualquer associado seu, né, dos planetas espirituais, tá bom? Mas o que importa é que tem que ser duas entidades transcendentais. Krishna Prema é o Dharma através do qual todas as entidades transcendentais estão eternamente atraídas, né, ou são eternamente atraídas para a entidade suprema e transcendental Shri Krishna Chandra. A ideologia de Prema descansa ou repousa sobre as verdades estabelecidas eternamente de que Krishna Chandra tem a sua própria existência eterna e separada e que as divas também têm as suas existências eternas e separadas, seguindo assim a orientação e a liderança de Krishna. E esse Prema Tattva também é eternamente perfeito, uma verdade eternamente perfeita, Nitya Siddha Tattva. A presença distinta de três ingredientes separados, a saber, o desfrutador, o objeto de desfrute e o ato do desfrute em si, são um fato. E se o desfrutador de prema e o objeto de prema, objeto desse desfrute, for o mesmo, então prema não pode ser uma realidade eterna. Ou seja, de acordo com o que os Mayavadis pensam, se todos somos um e o mesmo, não tem como você separar dois objetos para ser um desfrutador, outro desfrutado, um amado e um amante, e ao mesmo tempo o amor e o desfrute também desaparecem. Nós podemos dizer que a unidade absoluta, ou Advaita Siddhi, é o mesmo que Prema, se definirmos Advaita Siddhi como sendo um estágio puro da entidade transcendental, que não tem relacionamento com a matéria. Então aqui Srila Bhaktivinoda Thakur ele coloca uma outra definição a partir dessa mesma premissa. Será que há uma semelhança ou uma identificação, né, uma igualdade entre Prema e Advaita Siddhi? Ele falou, só se aqui estivermos considerando a separação, né, no caso, da relação que existe entre a alma e a matéria, mas não entre alma e alma ou entre alma e Krishna, especialmente entre alma e Krishna. Essa concepção do Advaita Siddhi implica que, induz que a unidade, né, no sentido de que as entidades espirituais se tornaram uma com suas naturezas e funções espirituais, aí sim pode ser considerado. No entanto, eruditos modernos que adotaram a doutrina de Shankaracharya não estão satisfeitos com essa ideia. E eles tentam então estabelecer o quê? As entidades espirituais, Chitvastu, como sendo elas mesmas indiscerníveis e a mesma substância. Ao fazerem isso, eles estão desconsiderando a verdadeira concepção védica da não distinção e estão propagando uma versão distorcida em seu lugar. Os Vaishnavas declaram essa filosofia como sendo oposta aos Vedas, porque nega a eternidade de Prema. Então Shankaracharya ele descreve o estágio da não distinção simplesmente como uma condição inadulterada da substância espiritual. No entanto,
os seus seguidores da atualidade não podem compreender a sua intenção, né, verdadeira e, consequentemente, eles estão manchando a reputação do seu guru ao ensinar uma doutrina que está equivocada, conhecida como Mayavada, a qual descreve diferentes estágios de prema como sendo um fenômeno ilusório. Então vejam bem que, de acordo com a concepção Mayavadi, até o próprio prema, né, é uma transformação do Brahman. Só que o Brahman original não tem transformações. Tá? Isso a gente pode entender bem, né, isso também é uma herança de Shankaracharya. De que maneira? Shankaracharya fez um comentário a um verso do Vedanta Sutra que diz Ananda Mayobhyasat, no qual Veda Vyasa ele diz que o Supremo é dotado de bem-aventurança, ou seja, o Supremo, o Brahman, ele tem bem-aventurança. Ele não é algo sem qualidades, sem atributos. Ele tem bem-aventurança, Ananda Mayobhyasat. Mas como Shankaracharya poderia continuar validando a sua doutrina de Nirvishesha Brahma, né? O Brahma sem qualidades, e ao mesmo tempo explicar esse verso de Veda Vyasa. Então o que Shankaracharya fez? Shankaracharya disse que, na verdade, Veda Vyasa se equivocou, ele cometeu um erro, né, ao dizer que o Supremo é dotado de bem-aventurança. Então vejam que Shankaracharya, para tentar adequar a sua filosofia criada, ele precisa negar até mesmo a autoridade do próprio Guru, né? Porque Veda Vyasa é o Guru de todos. Quem segue o Vedanta, quem segue os Vedas é discípulo de Veda Vyasa. Então percebam como a filosofia de Shankaracharya, ela de modo nenhum tem a ver com o Vedanta. Ela é uma especulação, né, total. Muito bem. Então, voltando aqui a ler. Os Mayavadis, eles negam que nada existe além do Brahman. E eles também negam que a função de prema exista dentro da substância espiritual. Eles alegam que Brahma está além da influência de Maya, enquanto ele permanecer no seu estado de unidade. Mas que esse Brahma ele fica iludido pela própria Maya, quando ele então se personifica e assume diferentes formas, como as divas, né, como os diferentes objetos do mundo, mas principalmente em relação às divas. Consequentemente, eles acreditam que a forma de Bhagavan é uma manifestação ilusória. Na realidade, a forma de Bhagavan é eternamente pura e constituída de consciência concentrada. Por essa razão, eles concluíram que Prema e as suas diferentes manifestações são ilusórias e que o conhecimento da não-dualidade, a Advaita Jnana, está além da influência de Maya. A sua falsa concepção, ou a falsa concepção do Advaita Siddhi, ou da unidade, né, jamais pode ser equiparada com Prema. Sri Chaitanya Deva instruiu o mundo inteiro a saborear este Prema. Ele pessoalmente ensinou isso através do seu comportamento transcendental e atividade. Este Prema está completamente além da jurisdição de Maya. E ele tem o seu desenvolvimento máximo no estado perfeito de unidade, ou seja, Advaita Siddhi. Esse estado, conhecido como Mahabhava, é uma transformação especial deste Prema, no qual Premananda é extraordinariamente poderoso. Consequentemente, ambos, a separação e a relação íntima do amante e do amado, são transportados para um estado sem precedentes. A teoria Mayavada é inútil para compreender este assunto de Prema em todos os seus diferentes estágios,
Então, o que ele quis dizer aqui? Ele quis dizer que a prema é, na verdade, o que a gente chama de desenvolvimento máximo desta unidade, desse Advaita Siddhi. Aqui, já dando uma outra definição para Advaita Siddhi, que é a yoga, né, que é a união com Deus. Né? E aqui ele cita o estágio de Mahabhava, que é o estágio máximo, né, de amor manifestado, apresentado por Radharani. Né, e aí ele cita a questão do encontro e da separação experimentados por Radha e Krishna. Então, como sendo esse estágio máximo da perfeição, né, Advaita Siddhi, ou seja, quando não há uma distinção entre o amante e o amado. A gente também pode, dessa maneira, fazer essa análise. Então Sannyasi Thakur disse com grande reverência: ó Prabhu, meu coração está profundamente machucado, né, ou ferido pela realização de que essa doutrina mayavada é completamente insignificante. Hoje você misericordiosamente afastou todas as minhas dúvidas que eu tinha sobre este assunto. Eu sinto um desejo muito intenso de abandonar essa minha vestimenta de um sannyasi mayavadi. E Babaji Maharaj disse: ó Mahatma, ó grande alma, eu nunca dou instruções sobre vestimentas. Quando o Dharma, ou a função espiritual do seu coração, tornar-se puro, a sua vestimenta externa será naturalmente ajustada. Quando existir muita preocupação pela aparência, então não haverá uma atenção para a sua função eterna enquanto alma. Quando o seu coração estiver puro, você irá automaticamente desenvolver apego pelo comportamento externo dos Vaishnavas. E não haverá nenhuma falha se você trocar, então, a sua vestimenta. Agora, absorva seu coração completamente em tentar seguir os ensinamentos de Shri Krishna Chaitanya. E mais tarde, você poderá adotar, então, os adereços externos de um Vaishnava, né, para o qual você estará naturalmente inclinado. Você deve sempre se lembrar das instruções de Sriman Mahaprabhu. Markatta vairagya na koro loka dekhana, jatat yogya vishay gunja anasaktahana, antari nishta koro bahi loka vyavahar, achirat krishna tomaye kori beudar. Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 16.238 e 239. Diz o seguinte: não adote a Markatta Vairagya, ou a renúncia externa de um macaco, né, simplesmente para impressionar a população em geral. Você deve aceitar o desapego, né, a qualquer objeto dos sentidos, né, quando ele for assim tão apropriado para a manutenção das suas práticas devocionais, e deve abandonar todos os desejos materiais de dentro do seu coração. Internamente, desenvolva uma fé firme em Shri Krishna e externamente mantenha as suas responsabilidades mundanas, de tal maneira que ninguém poderá detectar o seu humor intrínseco. Se você atuar dessa maneira, Shri Krishna ficará muito feliz e poderá te libertar deste mundo material rapidamente. Então Sannyasi Thakur compreendeu o significado profundo dessa discussão, dessa conversa, e não fez mais nenhum tipo de sugestão sobre trocar a sua vestimenta. Colocando as mãos postas, ele disse: Prabhu, porque agora eu sou seu discípulo e me abriguei aos seus pés de lótus, eu irei colocar sobre a minha cabeça qualquer instrução que você me der, sem qualquer tipo de argumento. Eu compreendi, pelas suas instruções,
que esse Krishna Prema inadulterado constitui o único Vaishnava Dharma. Este amor por Krishna é Nitya Dharma das Jivas. Ele é completo, puro e natural. Mas, e sobre os diferentes outros dharmas que existem em diferentes países, né? Aqui países, né, de modo geral, e outras partes da Índia, inclusive. Como eu devo considerar essas diferentes religiões? Então Babaji Maharaj disse: ó Mahatma, o Dharma é apenas um, não dois ou vários. As divas têm apenas um Dharma, e ele é conhecido como sendo Vaishnava Dharma. Diferenças de língua, país ou raça não podem criar diferentes dharmas. Jaiva Dharma é a função constitucional de toda diva. As pessoas podem chamá-la por nomes diferentes, mas elas não podem criar uma constituição diferente para cada diva. O Jaiva Dharma é, então, o amor espiritual inadulterado que a entidade viva infinitesimal sente pela entidade infinita. Mas ele aparece de maneira distorcida, né, em diversas divas, né, por conta das diferentes naturezas materiais que elas possuem. E é por isso que o nome Vaishnava Dharma foi aqui então identificado como a forma pura do Jaiva Dharma. Então percebam que agora Srila Bhaktivinoda Thakur ele está estabelecendo que Vaishnava Dharma e Jaiva Dharma são sinônimos. Tá? A pergunta do Sannyasi Thakur foi: e sobre outras religiões? Cristianismo, judaísmo, islamismo, vamos até incluir o budismo, que não é religião, mas acaba virando, né? Acabou virando, mas não é uma religião estritamente, mas enfim, né? E qualquer outra que possa surgir, joga aí no Brasil espiritismo, vão para a África, candomblé, enfim, Ubanda, e essas religiões, o que elas têm, né, para contribuir, né, ou como podemos entendê-las no contexto desse Jaiva Dharma. Então Babaji Maharaj diz, olha, na verdade, a função eterna de qualquer alma, independente de onde ela nasça, do corpo que ela tenha, da religião que ela siga, continua sendo amar e servir o Senhor Supremo. Tá? Agora, aí veja bem, aí depois ele diz, é por isso que nós chamamos isso de Vaishnava Dharma. Ou seja, só quem adora o Senhor Supremo e quem conhece o Senhor Supremo é que pode exercer esse Jaiva Dharma, esse Dharma da alma, que é o que? Servir. Você só pode servir a Deus se você conhecer quem é Deus. E a única religião que conhece Deus é o Vaishnavismo, que sabe que Deus é Krishna, ou que Deus é Rama, ou que Deus é Narayana, né? Mas sabe quem é Deus. As outras religiões não sabem quem é Deus. Então, como elas podem exercer plenamente essa função da alma, se elas não têm um objeto de amor e de serviço definido? Tá certo? Então, por isso que ele diz, o significado verdadeiro de Jaiva Dharma é Vaishnava Dharma. Agora tem uma frase muito importante que ele menciona que diz o seguinte: o grau de Vaishnava Dharma presente em cada religião é medido pela sua pureza. Representa a sua pureza. Ou seja, o que quer que tenha de elementos de Vaishnava Dharma nas religiões indica ou mede o nível de pureza dessas religiões. É interessante fazer um parênteses aqui nesse momento, porque isso traz uma reflexão sobre como nós devemos entender, né, e aceitar uma religião ou até o próprio Vaishnavismo, né, que de modo geral não pode ser chamado de religião. Ele é chamado de Sanatana Dharma. Né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a pesquisar e a buscar, né, a buscar Deus, a buscar a verdade, a buscar um meio através do qual eu pudesse
compreendê-lo e amá-lo e servi-lo, o que é de fato a religião em si, né? Eu comecei pensando justamente primeiro, essa verdade ou Deus não pode estar completamente inacessível para nós, né? Porque Deus é misericordioso, Deus é amor e, portanto, Deus quer ser conhecido. Deus ele tem, vamos dizer assim, ele tem o desejo de que nós o conheçamos, de que nós possamos estabelecer uma relação com ele. E eu nunca concebi o fato de Deus não poder, né, ou não querer se revelar. Então, meu primeiro pressuposto foi: Deus tem que estar revelado de uma forma ou de outra em alguma dessas religiões, né? Então, eu vou ter que analisá-las e vou ter que ver qual delas é a correta, né? Não qual delas é a melhor comparativamente, mas além de ser a melhor, ela tem que ser perfeita. Então, o Vaishnavismo, além dele ser melhor do que as outras, ele é perfeito. Tá? Ele não se sobressai apenas por uma comparação. Ele se sobressai porque ele é pleno em si mesmo. Ou seja, ele é a revelação verdadeira de Deus. Até porque o único Deus que veio ao mundo foi o Deus do Vaishnavismo, que é Krishna. Os outros deuses não vieram ao mundo, não se revelaram, né? Então, muita gente às vezes pergunta: mas você diz que a sua religião é melhor, por isso que você escolheu ela, é porque você escolheu ela. Não, ao contrário, eu escolhi ela porque ela é a melhor. Mas o outro que escolheu uma outra religião acha que ela é a melhor. Tá? Ele pode achar que ela é a melhor, mas na verdade é que atende às necessidades dele naquele momento. Mas se ele estudar o Vaishnavismo, se ele comparar com as outras religiões pelos pontos de vista histórico, linguístico, teológico, filosófico, arqueológico, científico, qualquer um, vão compreender que o Vaishnavismo é superior em absolutamente tudo, a começar com a própria revelação de Deus, que é o mais importante, tá? Então vejam bem, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele não é, assim, ele não peca ao dizer que o nível de pureza que as outras religiões têm é representado pelo quanto de Vaishnavismo que elas apresentam. Daí isso é uma frase muito importante, tá bom? Muito bem, vamos dar sequência. Algum tempo atrás, em Sri Brajadama, eu fiz uma pergunta, né, a um associado íntimo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Sanatana Goswami. Aqui é Babaji Maharaj quem está falando. E eu perguntei a ele se a palavra Ishak, né, no árabe, né, da tradição islâmica, significa amor inadulterado ou alguma outra coisa, amor puro, né? E Srila Sanatana Goswami, que obviamente é um grande erudito da literatura védica e também de outras literaturas como a literatura árabe, farsi, né, especificamente sobre o Islã também, ele até trabalhou para o governo islâmico, né, e então, bem como Srila Rupa Goswami e Srila Jiva Goswami, que também estavam presentes ali naquela assembleia. E Srila Sanatana Goswami bondosamente respondeu à minha questão da seguinte maneira. Ele disse: sim, a palavra Ishak significa amor, né? Os seguidores do Islã usam essa palavra Ishak em relação à adoração de Ishvara, né, do controlador supremo, mas a palavra, de modo geral, significa amor no sentido mundano, né? Os pregadores, né, os sacerdotes islâmicos, eles não foram capazes de compreender a verdadeira concepção do que é uma entidade espiritual pura. Isso fica evidente pelo ponto de vista poético, né, de amantes devotados como Laila e Majnun, né, e também da literatura e também de como a literatura descreve a palavra Ishak, né, por um grande poeta chamado Hafiz.
Eles se referiram a Ishak como sendo ou um amor físico pertencente ao corpo grosseiro ou às emoções em relação ao corpo sutil. Então, eles não tiveram nenhum tipo de experiência desse amor divino, né, ou prema em relação a Deus. Eles nunca viram esse tipo de prema descrito, perdão, eu nunca vi, né, Srila Sanatana Goswami diz, esse tipo de prema descrito em textos religiosos de sacerdotes ou pregadores muçulmanos. Eu apenas ouvi na literatura Vaishnava. O mesmo é verdade para a palavra Ruh, né, do árabe, que significa alma ou espírito. Isso não significa que um muçulmano tenha usado essa palavra Ruh para significar uma Shuddha Jiva, uma alma liberada. Ao contrário, eles a utilizaram, né, no sentido de Bada Jiva, ou de alma condicionada pela matéria. Eu tampouco vi este amor puro por Krishna sendo ensinado em qualquer outra religião, enquanto, por outro lado, as descrições de Krishna Prema são muito comuns em todos os ensinamentos do Vaishnava Dharma. No segundo verso do Srimad Bhagavatam, Krishna Prema foi lucidamente descrito através do seguinte verso: Pradihita Kaitava Dharma. Este Srimad Bhagavatam propõe a verdade mais elevada, né, da qual todas as religiosidades, né, foram então da qual todas as outras pretensiosas religiosidades rejeitaram. No entanto, eu tenho fé firme de que Shri Krishna Chaitanya foi o primeiro a dar instruções completas sobre a religião de Krishna Prema. Se você tiver fé nas minhas palavras, você deve aceitar esta conclusão. Então, ao ouvir essas instruções, eu então ofereci minhas reverências prostradas a Srila Sanatana Goswami, repetidas vezes. Então, quando o Sannyasi Thakur ouviu essa explicação de Babaji Maharaj, ele imediatamente ofereceu Dandavat Pranam a ele. Paramahansa Babaji então disse: ó melhor dos Bhaktas, eu agora irei responder a sua segunda pergunta. Por favor, ouça atentamente. A palavra criação e formação, quando aplicadas a diva, são apenas usadas num contexto material, né? Ou seja, dizer que esse mundo funciona através a fala deste mundo, né, ela funciona apenas através da derivação de uma experiência advinda de um fenômeno material. Tá? Ou seja, o tempo que você experimenta, ele é dividido sempre em 3 fases: passado, presente e futuro. Este tempo material, o qual está conectado com a energia material Maya, ele é dividido dessa forma. Agora, no domínio espiritual, existe um tempo espiritual chamado Chitkala, o qual existe eternamente, no presente, sem nenhuma divisão de passado e futuro. As divas e Krishna existem nesse tempo espiritual. Então a diva, ela é eterna, né, e sempre presente. As funções de criação, formação e queda, né, acontecem apenas sob a influência do tempo material e são utilizadas para descrever a diva após a sua entrada no mundo material. No entanto, embora a diva seja infinitesimal, ela é eterna, né? E é uma entidade espiritual. E a sua constituição fundamental existe antes dela entrar no mundo material. Considerando que passado e futuro não existem no mundo espiritual,
o que quer que ocorra dentro do tempo espiritual é um passado, é um presente eterno. Portanto, na realidade, a diva e a sua função constitucional estão ambas sempre presentes num eterno momento, num eterno presente. Eu expliquei tudo isso para você em palavras, mas você não pode compreender o verdadeiro significado até que você consiga realizar e experimentar o que é essa realidade espiritual. Eu apenas te dei um vislumbre e você deve agora tentar compreender o significado do que eu disse através de Chit Samadhi, ou meditação espiritual. Você não será capaz de compreender esses assuntos através de uma lógica mundana ou pelo debate. Quanto mais você conseguir livrar a sua faculdade da experiência dos limites materiais, mais você será capaz de experimentar o âmbito espiritual. Primeiro, você deve cultivar a realização da sua identidade espiritual pura e praticar cantando Shri Krishna Nama puramente. Só então a sua função espiritual, conhecida como Jaiva Dharma, poderá ser claramente revelada. A realização espiritual e a experiência espiritual não podem ser totalmente purificadas através da prática, por exemplo, de Astanga Yoga ou do Brahma Jnana, do cultivo do conhecimento impessoal. A diva pode apenas e tão somente manifestar o seu Nityasiddha Dharma, ou a sua função espiritual eterna, cultivando constantemente atividades que são diretamente feitas para o prazer de Krishna, ou seja, através de Bhakti Yoga. Você deve constantemente praticar o cantar de Harinama com grande entusiasmo. Tal prática é a nossa verdadeira cultura espiritual, ou seja, cantar os santos nomes é a nossa verdadeira cultura espiritual. Por cantar os santos nomes regularmente, você conseguirá desenvolver apego sem precedente por Shri Krishna Nama dentro de um curto período de tempo, e você irá experimentar diretamente a realidade espiritual. Cantar Shri Krishna Nama é o que há de mais elevado entre todos os processos de Bhakti, e ele confere resultados muito rápidos. Isso é confirmado pelo próprio Chaitanya Mahaprabhu nas suas instruções dadas por Krishna Das Kaviraj Goswami no seu magnífico livro Shri Chaitanya Charitamrita Antya-lila 4.70 e 71. Bhajanera Madhe Shrestha Nava Vida Bhakti Krishna Prema Krishna Dite Dore Mahashakti Tar Mode Sarva Shrestha Nama Sankirtan Niraparade Nama Loile Pai Premadan. Dentre todos os diferentes tipos de prática espiritual, as 9 formas de Bhakti, que começam por Shravana, Kirtana e Smarana, são as melhores, porque elas têm um poder tremendo de conceder Krishna Prema. Dentre essas 9, Nama Sankirtanam é o melhor. Pelo cantar de Shri Krishna Nama sem ofensas, podemos alcançar o tesouro inestimável de Prema. Mahatma, agora continua dizendo Babaji Maharaj, se você me pergunta como reconhecer um Vaishnava, eu lhe direi que esse Vaishnava ele é tão somente aquele que abandonou todas as ofensas e que canta Shrinama com grandes sentimentos. Existem 3 categorias de Vaishnavas: o Kanishta, neófito, o Madhyama, o intermediário, e o Uttama, o mais exaltado. Um Vaishnava Kanishta canta os santos nomes de Krishna ocasionalmente. Um Madhyama Vaishnava canta os nomes de Krishna constantemente. E o Uttama Vaishnava, ele faz com que os outros cantem Shrinama simplesmente pela presença dele. De acordo com as instruções de Mahaprabhu, nós não precisamos de qualquer outro critério para distinguir quem é um Vaishnava. Então assim, Sannyasi Thakur
que estava profundamente imerso no néctar das instruções de Babaji Maharaj, começou a dançar e a cantar Shri Krishna Nama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nesse dia, ele experimentou Ruchi, um gosto natural por Sri Harinama. Oferecendo reverências prostradas aos pés lótus de seu guru, ele orou: Prabhu, ó amigo dos destituídos, por favor, conceda a sua misericórdia sobre esta alma miserável. Então assim termina o segundo capítulo do Jaiva Dharma. Daremos sequência então na próxima aula. Bom dia a todos, Hare Krishna, Panchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha, Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.